Amados, abra a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Um versículo, mas muito abençoado. Esse aqui, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Em todas essas cartas, algumas Bíblias têm aonde Jesus fala em vermelho. Quem pode ver aqui todas as palavras em vermelho? Porque todas essas palavras em vermelho são as palavras do próprio Senhor Jesus, tá? Não é o apóstolo João, não é o apóstolo Paulo, nem Pedro. Quem é que está falando? É o próprio Jesus. E olha a promessa que ele faz para mim e para você. Olha só. O que vencer, todos acharam? Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei, que a gente falou aqui, o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem quer vencer em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, olhe comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, queremos te pedir, Senhor, vem nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações e precisamos ouvir, preparando, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que, ouvindo essa palavra, venhamos alcançar mais maturidade espiritual, nos aproximar da Tua vontade e sermos mais que vencedor em tudo, meu Pai. Porque se o Senhor não falar, não vale a pena estar aqui. Por isso pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, essa promessa que o Senhor fala, né, o que vencer, ele havia enviado uma carta à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, né, é uma das 7 igrejas que ele envia mensagem para Apocalipse. E é importante, né? Por exemplo, nós precisamos entender uma coisa. Ele enviou 7 cartas, uma para cada igreja de Apocalipse, tá? João estava na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho, era o último apóstolo ainda vivo, tá? A história conta que já tinha quase 100 anos ali, o apóstolo João. E aí o Senhor, ele envia um anjo para revelar para João as coisas que haviam de acontecer. Tá? As coisas que o quê? Que haviam de acontecer, dali até o fim dos tempos. Tanto aqui quanto nos céus. A batalha que nós teríamos aqui na terra e a batalha que nós teríamos o quê? Espiritual. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Enquanto nós estamos aqui, tem uma batalha espiritual acontecendo. Entendeu? Então a gente precisa entender isso, né? Não vou falar sobre escatologia aqui não, mas é só para dar uma pincelada para a gente entender um pouquinho. E é bom que vocês depois, né, façam aí os livrinhos que a igreja tem, as apostilas, porque ela vai situar vocês em alguns livros, é muito importante. Não, a gente fica ouvindo muita besteira pela internet. Não é verdade? Cada um conta uma história, e cada um conta lá uma visão, né? E aí não tem nada a ver com o que o Evangelho fala. Mas o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, eu vou enviar um anjo para revelar a João, para que João revele aos meus servos, às igrejas, as coisas que iam acontecer. Então, o livro de Apocalipse, a priori, ele não é um livro para não crente. Ele não é um livro para o mundo ficar querendo esquartejar, esquadrinhar. Não vai entender. Estou sendo claro aqui? Ouça o que o Espírito diz a quem? Cadê a igreja do Senhor? Ele falou, ouça o que o Espírito diz para o mundo. Aí vem um monte de teólogo meio tigela, né? Vem um monte, meia tigela mesmo. Porque, na verdade, você vai fazer teologia, o cara não acredita nem em Deus. Entendeu bem? Não, sociólogo, antropólogo, eles vão conhecer das coisas do mundo, mas das coisas que o Senhor fala aqui, somente pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo aqui? Né? Então, quando eu falo, quando alguém vem aqui e prega pelo Espírito de Deus, você entende com facilidade, porque o mesmo Espírito que usa o pregador está falando com você e ensinando você.
Entendeu? É por isso que a gente entende com facilidade a palavra de Deus. E aí não tem catedrático, sabe? Não tem PhD, você pode ser pós-doc, não importa. Ou nem saber ler. A palavra é a mesma para todo mundo. Amém, amados? Então é muito importante isso. Então, quando o Senhor envia, Ele envia para quem? Para as igrejas. Para mim e para você. Então ele fala, quando ele está falando para a igreja de Sardes. Ele tinha falado com a igreja de Éfeso, depois fala Filadélfia, Tiatira, Esmirna, né? Mas vou falar sobre a igreja de Sardes aqui. E ele fala com a igreja de Sardes o seguinte, olha, com a igreja de Filadélfia, ele fala, ó, conheço as tuas obras, né? Sei que vocês são, né, te acham pobres, mas são ricos, né? Que não negaram a minha palavra, olha só, né? Que guardaram o meu nome, que colocaram à prova os que se diziam doutores, apóstolos, não são. Ele só elogia a igreja de Filadélfia. Já a igreja de Sardes, ele manda uma cacetada. Ele fala assim, olha, vocês têm fama que estão vivos, mas estão mortos. Ih, gente, aquela igreja estava o quê? Fala assim, tem igreja mortinha. Nem por isso Jesus jogou lá fora. Quem entendeu bem aqui? Você entender isso. E aí o Senhor fala assim, olha, e é mais, tem aí, né? O pessoal está morto, mas tem uns poucos aí que estão para morrer. Ou seja, tinha uma galera que já estava sepultada espiritualmente, e tinha uns fraquinhos que estavam para morrer. Aí ele fala assim, confirma esses, porque senão eles vão de ralo também. Fala com a pessoa, quando tiver um fraquinho do teu lado, ajuda aí, em nome de Jesus. Tá? Estou sendo claro aqui, gente? É ou não é? Porque tem um ditado antigamente que dizia na roça, além de queda da coisa, já está fraco, ainda vai chutar? Não. É ou não é verdade? Né? Aqui não, está fraquinho, tu faz o quê? Pega aí, a gente já vai falar como é que é o fraquinho, como é que é o mais forte. E aí ele fala com clareza, interessante que ele fala aqui, olha só. Né? Ele diz aqui, ó, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives estás morto. Né? No versículo 1. E no versículo 2 diz assim, ó, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Olha só, que estava o quê? Para morrer. Então, e aí ele diz aqui no versículo 3, lembra depois do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ou seja, aquela igreja tinha recebido a palavra, recebido o Espírito Santo, depois recebido instrução do Senhor e mesmo assim estava desviada. Então, vir à igreja e ouvir a palavra e receber a palavra, mas não praticar e fazer a vontade de Deus, não adianta nada. Estou sendo claro aqui, gente? Porque assim como a fé sem obras é o quê? É morta. Quem fala isso? Tiago. A fé sem obras é? E ele mesmo diz, não seja apenas ouvinte, mas o quê? Praticante da palavra. Então, vir à igreja não é só um ambiente legalzinho, não é um ambiente confortável, um ambiente de comunhão. Não, vir à igreja é para que eu possa melhorar a cada dia como pessoa, como servo de Jesus Cristo. Estou sendo claro aqui, gente? A cada dia, eu falei hoje, pela cada dia que eu recebo a palavra, eu tenho que me tornar mais como o Senhor Jesus. Essa é a finalidade de pertencer à igreja. A cada dia, os meus conceitos, conceitos do mundo, as opiniões que eu tinha, eu vou deixando de lado, igual o apóstolo Paulo. Paulo, né, que ele era doutor na lei, filósofo, aquilo tudo. Ele falou, tudo que eu era e que eu sabia, eu reputei por esterco diante do evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho traz a base do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? O que agrada a Deus. Então ele fala ali, ó, você já tem recebido. Ou seja, eu não vou falar de novo. Fala com o irmão que está falando, o que você já recebeu até agora, manter você de pé aqui e vai continuar te abençoando até Jesus voltar. Amém? Então Jesus não precisa ficar falando duas vezes. Olha só, quer ver? Não matarás. Quer ficar falando todo dia isso? É doente? Não cobiçarás o que é do teu próximo. Você fala isso? Todo dia? Você ficar falando, não pode mentir, porque mentira de quem? Do diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Você fala todo dia isso? É por isso que Jesus falou, olha o que vocês têm ouvido, pratica, guarda aí, gente. E aí ele fala, confirmo que estavam para morrer. Opa,
Então Jesus sabia quem estava morto e sabia quem estava para morrer. Fala comigo assim: o Senhor Jesus conhece a vida de cada um na igreja. Amém? Mas aqui só tem gente viva. Quem pode dar glória a Deus aí? Amém? Aleluia. Quero ninguém morto aí não, né? Amém? Glória a Deus. Né? E aí, olha só, né? Ele fala assim, ó, né? Mas tem em Sardes algumas pessoas. Em outras versões fala algumas poucas pessoas. Gente, então a maioria estava morta, alguns estavam para morrer e tinha um pouquinho ainda que estava vivo. Ele falou: esses vão andar comigo de branco. Quem entende aqui? Esses vão herdar a vida eterna. É muito importante a gente entender isso. Por isso que o Senhor Jesus fala: muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. E como é que a gente começa a perder o brilho do Espírito? Paulo fala assim, o apóstolo Paulo: não apagueis a chama do Espírito. Ele fala isso ou não fala? Não o quê? Apagueis a chama do Espírito. Ele fala cuidado. E ele, na mesma linha, ele fala: não deis lugar a quem? Ao diabo. Então, como é que eu posso apagar a chama do Espírito? É quando eu estou ouvindo a palavra de Deus e faço ouvido de mercador. Está ouvindo Deus falar a respeito do que te confronta, o que precisa mudar, e você não esquenta a cabeça, ainda procura justificativa. Começa a ficar doente. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É a mesma coisa, você está doente, vai no médico, ele te passa uma receita, te dá um remédio. Aí você vai em casa, em vez de comer, você joga no vaso ou no lixo. Está tomando remédio, a cartela está ficando vazia, mas está indo para onde o remédio? É isso mesmo, a palavra é o remédio que nos alimenta, né? Que nos cura, é o alimento que nos sustenta. E aí eu vou receber e não vou, sabe, fazer ouvido de mercador. Vou fazer ouvido de mercador. Não pode. Então, quando... né, ainda tinha alguns que estavam vivos, graças a Deus. Então, como é que eu posso fugir disso, meu Deus? Como é que eu posso sair dessa situação, né, e me manter vivo, como a igreja de Filadélfia, como outros irmãos? É só seguir o roteiro. A Bíblia diz, ó, sede fervorosos no servir. Amém? Tem gente que, pela alegria, começa a servir bem, daqui a pouco começa a fazer o quê? O gás começa a acabar. É ou não é verdade? O que está vendo? Estou meio desanimado. Quem já viu desanimado aí? Aí, né, vamos colocar assim, para vir à igreja já começa a ser um fardo. Mas por que começa a ser um fardo? Porque o coração dele já não está mais em Cristo. O coração dele já está em outro lugar. E Jesus fala assim, aonde está o teu tesouro, está o quê? O teu coração. Então ele começa a valorizar outras coisas, outras companhias. Ele não começa a programar mais a vida dele a partir de Cristo. Ele começa a programar a vida dele a partir do que ele deseja. E aí, qualquer compromisso é melhor. Ele nem para pensar, eu tenho compromisso na igreja. Não, vou marcar esse compromisso aqui e depois eu vou na outra semana. Gente, e aí começa devagarzinho o quê? Esfriando, até ir ficando doente, até estar para quase morrer. Entendeu aqui, gente? Então, a manutenção da minha fé depende da minha constância. A manutenção da minha fé independe de eu estar alegre ou triste. A manutenção da minha fé independe de eu estar eufórico ou para baixo um dia. É uma questão de convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem entendeu bem aqui? Porque o Senhor Jesus não queria ir para a cruz, mas Ele foi. Estou sendo claro aqui, gente? Então, pastor, eu não estou me sentindo muito bem. Vem para a igreja. Qual o melhor lugar para tu ir? Hein? Mas eu estou desanimado. Aonde é que você pode ter ânimo? Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
né, a gente faz aí o que a gente pode, né? Hoje Deus ia ali, mas depois o garotada coloca ali, é bom passar um louvor bonito, tem um louvorzão maneiro, o pessoal, todo mundo tocando aí, solando. Quem gosta do louvor da igreja, não é legal? Ele é bem gostoso, né? Tá, maneiro. Né? Uma vez ou outra eles destoam, mas a gente, né, dá uma... É legal ter uma igreja iluminada, né, um ambiente limpo, né, com ar-condicionado, quando está calor. É legal ter uma fachada boa, ter um banquinho encostoado. É bom, não é, gente? Né? Legal. Quando eu aceitei Jesus, e eu fui para a igreja, e aí eu não era da sede, eu era da congregação lá da Vila da Penha, tá? Engenheiro Pinto de Magalhães, né, lá na Vila da Penha, logo depois do Largo do Bicão, e a congregação era pequena, devia ter uns 50 e poucos membros ali, e aí a gente chegava lá, não tinha o quê? Ar-condicionado. Era o quê? Ventilador. E o ventilador, quando fazia calor, e ficava um ou outro, não dava certo, que aí aquele negócio quebra, aí fica teco, teco. Quem já viu isso? Aí tu não sabia se ouvia o pessoal pregando ou se estava o teco, teco. Quem já viu isso aqui? De repente eu nem vi, mas é assim. Aí ficava lá assim mesmo, mas a gente ficava doido para chegar na igreja para poder, né, estar lá com os irmãos e ouvir a palavra. E o banco era maravilhoso, que era aquele banco duro, comprido. Não tem a cadeirinha individual, não. E aí, e detalhe, o culto não terminava em 1h30, não. O culto demorava para a beça. E aí, quando vinha muita gente, aí você ficava sentado naquele banco duro e haja dor para poder ficar ali direto. Quem entendeu aqui? Toda hora você queria ir no banheiro para poder levantar um pouquinho, esticar a perna, é ou não é? O banquinho tudo apertadinho. E aí, ainda tinha o seguinte, o louvor. O louvor, gente, era maravilhoso. O pessoal abria a harpa, né? O pastor escolhia alguém para abrir a harpa. Tem que ser crente mesmo. abria a harpa e começava, né? Quão bondoso amigo é Cristo. E, né? Aí está pensando que tinha um grupo de louvor lá atrás. Aí tinha um irmão com a guitarra que tentava pegar o tom. Acabava o louvor e não pegava. Sabe? Aí a gente compra uma bateria, coisa maravilhosa. Quem foi tocar bateria? Eu. Vocês imaginam o louvor da igreja? Aprender a tocar bateria com alguém que não sabia tocar guitarra, com o irmão que não cantava. Era mais ou menos assim, entendeu? E a gente feliz, batendo palma, e aí entrava uma irmã com um pandeiro atropelando tudo. Deu para ver bem? E detalhe, o pandeiro dela era mais alto do que tudo. E tac, tac, tac. E você não sabia. E a gente lá, o fogo caindo. Quem entendeu, é? Quando estava muito calor, quem sabe disso, há muita gente na igreja, ficava apertadinho ali. Aí o vento ficava tão quente, parecia um air fry. Né? Eu estava me sentindo um franguinho ali assando. E aí suado, acabava o culto, você queria correr para fora, todo molhado. É ou não é verdade? Não era o conforto que atraía a gente. Não era o ar-condicionado. Não era a fachada da igreja. Era somente Jesus Cristo e a comunhão com os irmãos. Aonde a gente se perdeu, gente? Aonde a gente perdeu essa singeleza, esse amor, esse carinho pela igreja? Quem entendeu bem aqui? Aonde a gente perdeu isso? Era Jesus por Jesus. Chegava de manhã na igreja, escola dominical, não dava para ir, porque às vezes a casa era longe, ficava na igreja para poder fazer evangelismo, ar livre à tarde. E detalhe, a gente tentava arrastar alguém para a igreja, quem é que queria para a igreja? Mas o melhor de tudo, sabe o quê? Porque as pessoas não vinham pelo conforto, elas só vinham por Jesus. Por isso que elas se firmavam. E se a gente tivesse algum aborrecimento com o irmão, emburrei, vou ficar em casa, não venho mais para a igreja. Não. A gente tinha que pedir perdão, às vezes, em público para o irmão, sabia disso? Ah, vai lá para o púlpito lá, tem que pedir perdão em público, senão não é crente, ó. Ou era crente ou não era. Quem está entendendo bem aqui? Hoje é um mimimi que só a misericórdia. Não é mimimi cordeiro, não. É um mimimi, é ou não é verdade? Né? Só misericórdia, gente. Então não era uma... Aí você ia para a igreja e às vezes era tão difícil que às vezes até ficava difícil. Não era fácil prestar atenção realmente na palavra, que o som não era igual o daqui, não. O som às vezes era uma caixinha que só a misericórdia. Deu para entender bem?
E ainda tinha o seguinte, além de tocar aquele som maravilhoso, né? Que eu falei aqui, aquela banda abençoada, aí depois começavam, sabe o quê? As oportunidades para o departamento. Aí vamos dar a oportunidade do departamento das crianças. Aí vinham as crianças, né? Glória a Deus por isso, pelas nossas crianças, né? Amém? Aí depois das crianças, agora dos jovens. Agora o departamento das senhoras. Olha só, tudo num culto só, gente. Aí quando a gente pensava, agora vai entrar na mensagem. Não, vamos dar uma oportunidade para a irmã fulana. Aí a irmã estava lá atrás, o irmão vinha ele de lá de trás, demorando se levantar quando vinha. Aí chegava aqui e ainda falava assim, irmão, hoje não preparei nada não. Se não preparou, para que foi? Mas era assim, né? E aí ele falava da vida dele ou dela, e aí depois, para não ficar nas minhas palavras, aí agora abri a palavra para poder dar. E o pior é quando chegava alguém que, depois de tudo isso, falava, gente, eu quero cantar um louvor com a igreja. Aí a misericórdia, já estava calor, já estava quente, né? Mas nada disso tirava a gente da igreja. Muito pelo contrário, a gente via a singeleza e o amor em cada um deles. Porque a gente estava ali por Jesus Cristo. Estou sendo claro aqui, irmão? E quando saía da igreja, era uma leveza, era uma alegria tão grande que a gente ficava doido para vir outro culto, para voltar. E aí, Jesus fala aqui para a igreja de Sardes, a igreja está morta. Tinha a fama que estava viva, olha só, meu Deus. O problema não é estar morta, tinha a fama que estava viva, meu Deus do céu. Sabe, tem nome que está vivo, não tem gente que vive de aparência? Então não tem. Fulano está por cima da carne seca, não é assim que o pessoal fala? Não sei por que fala de carne seca, mas sei lá por quê. Se alguém puder me explicar depois, fulano está por cima, está na crista da onda, né, sei lá. Mas às vezes está mal para caramba, não é verdade? Só quem conhece quem é Deus. Então, amados, é importante a gente entender que quem te chamou foi Jesus Cristo. Quem perdoou teus pecados foi Jesus Cristo. Quem escolheu você foi Jesus Cristo. Mas não é por causa de uma igreja com conforto. É para perdoar seus pecados e salvar a sua alma. É para isso que nós fomos chamados. Então não é... Aí, como é que eu sei que está ruim? Presta bem atenção. Começa daqui a pouco a murmurar do culto. A murmurar da palavra, a murmurar da igreja, a murmurar do irmão. Quem entendeu bem aqui? E depois ainda angaria outras pessoas para fazer o quê? Lobby, né? É lobby que fala, né? Sei lá, ali. Já está vendo que está indo para o brejo já. Quem entendeu bem aqui? Porque a igreja é a mesma que abraçou, que abençoou e que socorreu. O que aconteceu com a igreja? Não é a igreja. Porque a igreja, Jesus não fala, sai da igreja de Sardes. Ele fala, não. Ele fala, aqueles que estão vivos aí, ajuda quem está para morrer. Fala que o irmão que está falando, o Senhor Jesus conta com você para ajudar quem está fraco. Amém? Conta com o animado para animar, né, quem está desanimado. Amém? Conta para levantar o que está caído. Ele fala, ser vigilante. Então, essa função é nossa. O irmão não está vindo. Por que não está vindo? Não apareceu na tua célula, não veio na igreja, você conhece, por que não ligou? Sai daqui, esquece. Não, a igreja não é só o púlpito, não, gente. O púlpito é uma parte da comunhão. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala que o irmão que está... A igreja sou eu e você, juntinho. Um ajudando o outro. Socorrendo o outro. Isso é a igreja. Amém? Sem essa comunhão não existe igreja. Então, eu não posso ter a igreja só como um local social, que eu venho e bato o papo com meia dúzia, vou embora, mas cadê a minha contribuição para fortalecer aqueles que estão fracos? Aí é a diferença. Qual é a diferença, meus amados? Por que eu não consigo fortalecer quem está fraco? Sabe por quê, irmão? Quem quer saber aqui? Jesus que falou, tá? Jesus fala para Pedro assim, Pedro, quando você se converter,
fortalece teus irmãos. Se você não fortalece ninguém, porque ainda falta conversão na tua vida. Isso é importante. Quem entendeu o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Então o Senhor Jesus fala, o que vencer? Vencer o quê? Vencer o desânimo, vencer o tempo, vencer a murmuração, vencer a insatisfação, vencer a preguiça, vencer a indiferença. Estou sendo claro aqui, a falta de compromisso, vencer isso que o Senhor Jesus falou. Porque ele foi fiel até o fim. E os apóstolos foram fiéis até o fim? Foram. Então nós também temos que ser. E ele fala, ao que vencer, olha só, olha que coisa maravilhosa. O que vem, né? O que vencer será vestido de vestes brancas, ou seja, eu vou colocar em você uma veste, ou seja, uma nova roupagem, que é um corpo glorificado. Essa é a roupa que o Senhor vai colocar na nossa vida. Estou sendo claro aqui, gente? Eternidade. Paulo diz que tem um corpo mortal e o corpo eterno, é o corpo terreno e o corpo celestial. Ele vai nos dar esse corpo, essa nova roupagem para você viver eternamente com Cristo. E olha o que ele fala, olha só, que coisa maravilhosa. Falei até lá. Ele diz assim, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome da onde? Do livro da vida. E ele vai confessar o nosso nome diante do Pai e dos santos anjos. Vai confirmar que você é dele, mas somente o que vem ser. Então, é uma falta de conforto que vai me tirar da igreja? É uma falta de um ar-condicionado? Não. Fala que o irmão está assim, você está aqui, fala assim, você está aqui hoje, tem que ser único e exclusivamente por Jesus Cristo. Quer ver? Olha só coisa maravilhosa. Vem cá, você é bem grandão, que dá para poder aparecer bastante junto comigo. Jesus falou assim, vai andar comigo, olha só, olha do lado de Jesus andando. Você imagina Jesus pegando você e fazendo assim, vem comigo. Você nunca imaginou isso não, gente? Eu não sei nem se eu consigo chegar perto dele, que eu desmaio antes. Você imagina, ele fala, não, vem comigo, rapaz. E aí ele, dá um novo corpo glorificado e vai nos apresentar para os anjos, nos apresentar para o Pai Celestial. Estou sendo claro aqui, gente? Quem pode dar um glória a Deus bem alto? Não é? Você andar ao lado daquele que é o Criador de todas as coisas, que é o Senhor dos senhores. E é Ele que vai confirmar você para a eternidade. Não é ninguém, não é um anjo, não é Miguel, não é Gabriel, não é ninguém deles. Nenhum outro principado ou potestade. É o próprio Senhor Jesus. Vai andar comigo ao que vencer. Então, nada do que você perde aqui compara com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Olha só andando, olha só. Ó. Ele é Jesus e eu sou, né? Amém? Né? Vamos, né? E andando, e apresentando, é meu. Amém? Amém? Obrigado, irmão. Ô Jesus, nosso Jesus é bom, né? Amém? Então é muito importante a gente entender que o que mais tem eficácia na nossa vida aqui na Terra é aquilo que vai refletir na eternidade. Se não refletir lá, não vale a pena. Então, quando a gente vê os irmãos descendo as águas hoje, isso é a confirmação de que a igreja está viva. Amém? Que ainda tem gente viva nessa igreja aqui, amém? Glória a Deus. Agora, o Senhor conta com todos, não é com um ou outro. Conta com quem? Com todos. Se o Senhor Jesus perguntasse, você contribuiu para algum deles descer as águas? O que você falaria para ele? É importante a gente entender isso. Amém? A gente precisa saber como a gente vai se apresentar ao Senhor Jesus. Ou será que eu só tenho... Né? Olha só. O discípulo, a gente tem até uns itens, né, para diferenciar o discípulo do seguidor. Porque o seguidor, ele vale porque ele soma. O que é somar? Vem e fica sentadinho no banco. Ele está contando. 1, 2, 3. Quem entendeu bem aqui? E o discípulo? Ele porque multiplica. Estou sendo claro aqui, gente? É ele mais um, ou mais dois, ou mais três, não importa. Estou sendo claro aqui, gente?
Pergunto a você, discípulo é seguidor? Porque o seguidor, ele senta, né? E ele está com fome, recebeu a cura, a libertação, ele senta para receber pão e peixe. Jesus fala, senta aí, de 50 em 50, recebeu os peixinhos, os pãezinhos aí. E o discípulo? Ele cede o que tem para o Senhor multiplicar e alimentar o povo. Quem está entendendo a diferença aqui do seguidor para o discípulo aqui? Então o Senhor, ele quer discípulo, fazer discípulo de todas as nações, ele não quer seguidor. Seguidor, o pessoal, se você reparar bem, os seguidores só andavam atrás de Jesus, já reparou isso? E Jesus só via fugindo deles. É claro que Jesus pregava para eles, alimentava, mas em determinado momento ele metia o pé, falou, não gente, o pessoal vai me matar aqui, eu não vou aguentar mais. Mas e os discípulos? Iam com Jesus aonde ele ia. Estou sendo claro aqui a diferença aqui? Mas se Jesus fosse para a tempestade, o discípulo estava onde? Com ele. E se fosse para o deserto, eles estavam com ele. Estou sendo claro aqui? Na hora da prisão, o discípulo estava onde? Com ele. Os seguidores metem o pé rápido. Porque o seguidor busca só pão e peixe, conforto, prazer, deu vantagem. O discípulo não entende. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O discípulo não entende, né, o seguidor não entende que o reino é dele. O discípulo trabalha porque ele trabalha para o próprio Pai. Ele trabalha para a herança que ele já conseguiu de Deus. Deu para entender aqui bem? O discípulo, ele cuida da casa do Pai porque é a casa dele. Porque ele é herdeiro. Amém? Quem é herdeiro do Senhor aí, em nome de Jesus? A Bíblia, Paulo diz assim, ó, que nós somos herdeiros das promessas de Abraão e co-herdeiros com Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, gente, você é co-herdeiro com Jesus na vida eterna e numa vida abundante. Então, não deixa que o diabo tire o teu ânimo, nem tire a tua alegria. Estou sendo claro aqui, gente? Não, se você trabalhava antes, o que fez você parar de trabalhar? O que fez você de tirar a tua... Que às vezes tem gente que está trabalhando, mas já sem alegria. Já sem aquela felicidade, sabe? Já sem aquele ânimo, aquele vigor. É ou não é? Estou sendo claro aqui, gente? Então, não deixa que o diabo tire essa alegria de você. Por isso Jesus falou, ó, lembra o que você tem recebido e ouvido. Para a gente poder conseguir não só se fortalecer, mas fortalecer o nosso irmão também. O Senhor Jesus está voltando. Quem crê nisso aí? E é uma realidade. Então não deixa escapar da tua vida a oportunidade que Ele já te deu. Ele te chamou e te escolheu para o representar aqui. Olha o que ele fala, ó, olha aí quem está para morrer e fortifica, ajuda, edifica, confirma para essas pessoas não terminarem de morrer e a responsabilidade seja nossa. Amém, amados? Quem entendeu essa mensagem aqui hoje em nome de Jesus, amém? Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento e você conversasse com Deus e falasse com Ele, Senhor, meu Deus, que eu não seja um desses mortos, nem que estão para morrer, porque se você ouviu e essa mensagem está te tocando, é porque o Espírito Santo está te chamando para um comprometimento, para fazer parte de um trabalho, fazer parte de uma célula, de um discipulado, fazer parte de um departamento da igreja, para que Deus possa te usar para você salvar almas, assim como salvar as nossas. É isso que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Então conversa com Ele, porque Ele é que pode, em nome de Jesus, abençoar cada vez mais você. Ele quer andar contigo nas ruas de ouro, mostrar o mar de cristal. Ele quer te dar um corpo glorificado. Ele deseja te dar vida eterna, mas ao que vencer. Vencer a dificuldade, as tribulações, com paciência, com amor, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque é isso que o Senhor quer da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e ouvimos a Tua palavra, Senhor. E essa palavra que o Senhor nos deu, é o Senhor que deu para a igreja, Senhor.
Pai, eu te louvo pela vida de muitos aqui, meu Pai, que estão vivos, trabalhando, fazendo a tua obra, a tua vontade. Que o Senhor venha nos dar mais energia, mais força, mais vigor, meu Pai, para salvar os que estão se perdendo, não só aqueles que na igreja ainda estão desanimados, mas aqueles que estão lá fora que precisam de Ti, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, porque nós queremos andar contigo nas ruas lá do céu, nós queremos a eternidade, quando findar a nossa época aqui, nós queremos encontrar contigo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós precisamos, Pai. Então abençoa os teus filhos e nos fortalece, meu Pai, para que possamos, em nome de Jesus, cumprir o nosso chamado aqui na terra. E o Senhor Jesus disse, o que vencer. E nós cremos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Eu queria que você falasse comigo assim, eu sou em Cristo Jesus mais que vencedor. Fala assim, desânimo, vai embora. Fala, tristeza, vai embora. Apatia, vai embora. Falta de responsabilidade, vai embora. Falta de gratidão, vai embora. O Senhor Jesus quer abençoar você hoje, dando mais um gás para você. Amém? Fica de pé.